Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Esse vai ser o nosso foco. A nossa firme esperança. Pregar o Evangelho a toda criatura até a volta de Cristo. Todos nós nos alistamos para esse combate. Porque não é fácil não, né, irmão? Quem aqui, acho que todos estão aqui, não acredito que nem tem nenhum ou outro tem, mas todos aqui já tiveram, às vezes, a árdua missão de falar do Evangelho. Por que árdua? Porque você pega pessoas que são descrentes, pega pessoas questionadoras. Agora, por exemplo, semana passada, eu estava conversando com uma vendedora lá, e falando do amor de Deus, e ela parava assim, mas como é que é esse amor? E eu falando para ela do amor de Deus, tal, e ela parava para mim, ela falou, então me explica uma coisa, meu irmão, por exemplo, meu irmão, ele não pode nem ouvir falar de Deus. Olha isso, imagina você que é crente, ouvindo uma pessoa falar para você isso. Meu irmão não pode nem ouvir falar de Deus, ele abomina. Olha só, hein? Você tem que respirar fundo, você não pode entrar na... Mas por que ele tem essa recusa? A esposa dele foi assassinada, deixando uma filhinha de 8 anos de idade, e ele nunca mais conseguiu. Mas onde que ele colocou a culpa de Deus nisso? Aí a esposa dele frequentava a igreja. Ela estava saindo da igreja, segundo ela foi levar não sei quem em casa e voltando, tinha um assalto, ela ficou nervosa, ao invés dela baixar o farol, ela aumentou o farol na cara do bandido, o cara disparou e pegou um tiro certeiro e matou a esposa dele. E ele estava em casa ali preparando tudo para quando ela chegasse. E ela falou assim, como é que você explica isso? Eu falei assim, mas você quer que eu explique uma vontade de Deus? A vontade de Deus que ela morresse? Eu falei assim, quem falou que Deus queria que ela morresse? Só que a Bíblia diz que Deus tem que trazer na morte do justo. E ele não gosta do que o ímpio morra. Ele tem que o ímpio vai para um lugar e o justo vai para o outro. Aí ela falou, como é que você explica uma pessoa morrer? Eu falei assim, não se explica essas coisas. Porque isso é pela vontade de Deus. Aí eu comecei a falar para ela de como que Deus trabalha. Às vezes, até mesmo na dor. E às vezes a alma daquela menina, da esposa dele, de uma forma trágica, é complicado, mas Deus levou aquela pessoa e se ela estava nos caminhos do Senhor, nós queremos que ela esteja no céu. Eu falei, isso é uma crença nossa, nós acreditamos nisso. E quem sabe se não foi para trabalhar a vida dentro do teu marido, mas que maneira incrível que Deus veio trabalhar. Eu falei assim, mas é assim mesmo. Por isso que nós, que ainda temos consciência, temos tempo, temos que nos curvar perante Ele, porque a proteção de estando na mão de Deus, estando sob as asas de Deus, nós conseguimos ter a proteção necessária para vivermos nesse mundo. E quem não está ali debaixo das asas de Deus, corre esse risco de ser entregue. Mas Deus faz como Ele quer, irmão. Como é que a gente justifica aqui um maníaco entrar no colégio e matar um monte de criança? Como é que você vai chegar para o pai de uma criança daquela e falar que foi Deus permitiu que aquilo acontecesse? Como é que você vai chegar para alguém? Então nós temos a dura tarefa de falar do amor de Deus até para essas pessoas. E essas pessoas vão chegar na tua cara e falar assim, Deus não existe. E eu falei para ela uma coisa que deixou ela assim, falei, manda ele assistir aquele filme da Cabana, que é um filme bem complicado, mas tem uma história interessante, que é um homem tendo que perdoar o assassino da própria filha. Olha aí, quando você coloca numa posição dessa, você vai entender. Eu me lembro que eu era criança, o Papa João Paulo II sofreu uma tentativa de assassinato. Eu era criança ainda, e eu lembro que filmaram ele indo na prisão para perdoar aquele homem que tentou matar ele. Não sei se os irmãos lembram disso. Ele foi na prisão e ele perdoou. E eu fiquei assim, como é que pode uma pessoa perdoar alguém que tentou te matar? Agora você imagina perdoar alguém que mata uma pessoa como um filho. Olha, já pensou? Que Deus nos livre desse negócio. Tá? E o que eu falo sobre isso? Eu sempre penso o seguinte, eu quero meu coração cada vez mais purificado para que eu não precise ser provado nesse momento. Quanto mais você purifica o teu coração, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais Deus sabe a verdade do teu coração, mais você tem chance de não passar por esse tipo de coisa. Mas ser livre, não sei, Deus sabe todas as coisas. Eu peço a Deus todo dia para que eu não tenha tal experiência. Meu Deus, só de pensar. Irmão, a gente não gosta de ver um filho sendo maltratado? Alguém falando do teu filho, você não gosta de ouvir?
Você não gosta de ouvir alguém criticando um filho teu, imagina um assassino. Então são coisas que são difíceis de entender. Mas são para essas pessoas que nós pregamos o Evangelho. São para essas pessoas que têm dificuldade em aceitar a vontade de Deus. E elas não compreendem, porque não conhecem Deus. Só quando você conhece Deus de verdade, é que você passa a entendê-lo de verdade e aceitá-lo de verdade, inclusive aceitando a tua vontade. É quando você diz, vive o Senhor, mas não vive mais eu, mas vive Cristo em mim. Quando eu aceito Ele na minha vida. Tá? Esse é verdadeiro. Que não haja necessidade de Deus testar a nossa fé. Então, cada dia que você puder praticar mais a tua fé e mostrar que você acredita em Deus mais ainda, é melhor, porque você tem que ser provado a fé toda hora. Mas Deus sabe todas as coisas. Nessa primeira lição nós vamos tratar de missões.